Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Olá, Alex Santos e Ed Natan, pessoal da Rádio Santa Cruz, ouvintes. Meu nome é Rony Mello, sou professor de Física do IFRN Santa Cruz, E estou aqui para falar sobre um tema que foi colocado aqui, um tema interessante a ser discutido, que é os riscos que existem no uso de celulares em postos de combustíveis. Os questionamentos que foram colocados, por que não se deve usar, quais os riscos reais envolvidos, se há uma área de maior risco dentro do posto. E aí, analisando as questões, eu deduzi que esse questionamento sobre os riscos está voltado para possíveis explosões, processo de combustão, de queima, a partir do uso do celular. Bem, a gente tem que tomar bastante cuidado, ao analisar as informações sobre qualquer tema, E esse tema é um tema muito importante que a gente precisa tomar cuidado. Se você pesquisar, na internet situações como essa, a explosão no posto de combustível por causa do uso do celular, você vai ver até vídeos de explosões, certo? Mas os estudos científicos mostram que o uso do celular, o simples fato de você estar com o celular usando, seja uma ligação, seja para fazer um pagamento pelo Pix, para utilizar o aplicativo do posto, por exemplo, esse uso não oferece risco real para uma explosão no posto de gasolina, certo? Não existe esse risco de o uso do celular provocar explosão só porque o celular está em funcionamento, Vale a pena a gente destacar que os celulares, eles funcionam através de ondas eletromagnéticas, certo? Essas ondas eletromagnéticas estão na faixa de frequências que a gente chama de micro-ondas. É aquela mesma onda do forno micro-ondas, que provoca o aquecimento do alimento. Talvez essa associação ao forno de micro-ondas, que essa onda provoca um aquecimento do alimento, possa levar uma pessoa a achar que essa onda vai aquecer de alguma forma ali no uso do celular. No posto de combustível, esse aquecimento pode provocar alguma explosão. Isso não é verdade, certo? Isso não vai acontecer. Primeiro porque a potência, a energia envolvida no funcionamento do celular é muito baixa, muito baixa se comparada com a energia que está envolvida lá no forno micro-ondas. Um outro questionamento que poderia surgir é se eu colocar uma superfície metálica, uma peça metálica, um garfo, uma faca, dentro do forno micro-ondas, digamos que a gente esqueça no prato, você pode, ocasionalmente, não é sempre, mas você pode ver algum tipo de faísca dentro do forno micro-ondas. Tanto que, se você olhar o manual do forno micro-ondas, ele vai dizer que você não deve deixar metais, não deve colocar peças metálicas lá dentro, porque você vai ver faíscas. E aí, claro, uma faísca é um risco de desencadear algum problema mais sério, E aí você podia pensar nessa situação no posto de gasolina, O uso do celular, que funciona com ondas micro-ondas, desencadear uma faísca. Mas esse risco também, ele não existe, não é um risco real. Qual seria o risco, então, do uso do celular no posto de gasolina? Na verdade, esse risco é bem baixo, certo? Ele é remoto, mas a gente tem que considerar em relação à bateria do celular. A bateria, é um acumulador de carga para permitir o funcionamento do celular sem precisar ele estar ligado em nenhuma rede elétrica. Então, o que pode acontecer é que uma bateria defeituosa, uma bateria com problema de um celular que foi, por acidente, deixado cair no chão, gera algum tipo de faísca, tá certo? No caso até a bateria, hoje em dia, a proteção da bateria no celular até dificulta ainda mais isso, Mas se a bateria gerar algum tipo de faísca e essa faísca aconteceu próximo de um ponto onde tem uma concentração de combustível, tipo o tanque do posto, alguma coisa desse tipo, E aí essa faísca gerar alguma combustão. Mas esse risco, ele é mínimo. Cada vez mais a tecnologia evolui para diminuir esses riscos que são já muito remotos, para que eles praticamente não existam. Se você lembrar aí, antigamente, as baterias de celular, elas saíam do celular, elas se soltavam. Você deixar o celular cair, podia ser que a bateria fosse para um lado e o celular para o outro. Isso era um risco, porque essa bateria que se soltava do celular, ela poderia gerar uma faísca. E aí, num ambiente como posto de gasolina, você poderia ter algum problema. Hoje em dia, não.
Os celulares mais modernos, né, os smartphones, a bateria é interna. O usuário normal, ele não tem o acesso a simplesmente trocar a bateria. Hoje em dia, se a gente precisar trocar a bateria do celular, a gente tem que levar uma assistência técnica. O técnico, ele desmonta praticamente o celular para trocar a bateria. Isso é um item de segurança, né? Essa bateria ficar bem protegida dentro do celular. Então, o risco que existe, e é muito remoto, é a bateria do celular gerar uma faísca, tá certo? Mas para isso você teria que ter a bateria praticamente em contato com combustível ou com o vapor do combustível, né? Então, de uma forma geral, não existe esse risco de você estar utilizando o celular, seja na internet, seja fazendo a ligação, e isso causar uma explosão. Existem outros riscos de explosão muito maiores do que esse, num posto de combustível. Por exemplo, o que a gente chama de eletricidade estática. Aqui não é muito comum por causa das condições da nossa atmosfera, né? O ar não é tão seco aqui na nossa região, né? A gente tem uma umidade do ar relativamente alta, mas nos lugares onde você tem o ar muito seco, quando a gente faz algum atrito, por exemplo, você sentado no banco do carro, né? Você pode estar atritando ali, e quando você vai descer do carro, você percebeu uma faísca, um estalozinho da faísca gerada pelo atrito da sua roupa com o banco do carro. Isso aí é um risco maior do que o risco da bateria do celular, tá entendendo? Então, assim, é desprezível, né? A gente não precisa considerar nenhum risco do uso do celular no posto de combustível. A ressalva que fica em relação à bateria, né? A bateria do celular, é importante que ela esteja em boas condições, é importante que a gente tenha atenção para não deixar o celular cair e, de repente, dependendo do modelo do celular, se for mais antigo, a bateria se soltar dele. Mas para o motorista, para quem está conduzindo o veículo, para quem está dentro do veículo, pode ficar despreocupado, você não vai ter problemas dentro do veículo com o uso do celular. Hoje em dia a gente faz pagamento do combustível com o celular, hoje em dia a gente utiliza aplicativo, né, no posto para poder ganhar cashback. Isso aí não oferece risco nenhum. Bem, a questão dos avisos que ainda são mantidos nos postos, né, eu acredito que seja em função de algumas leis municipais, certo? Que são ainda do início dos anos 2000, como por exemplo uma lei municipal da cidade de São Paulo, que foi feita porque atribuíram alguns episódios de explosão em postos de gasolina ao uso de celulares, né? Mas naquela época, como o celular era um objeto que ainda era usado de uma forma bem diferente, ainda não se tinha tanto conhecimento sobre, né? Essa atribuição, né, da explosão ao uso do celular foi feito sem nenhuma pesquisa, sem nenhum estudo, né, que mostrasse o risco, certo, do celular. Então foi mais um achismo do que uma pesquisa científica. E aí acabou que essa lei foi aprovada, algumas outras cidades também aprovaram leis nesse sentido, e aí isso foi meio que adotado nos postos de uma forma geral, né? Botar um aviso ou proibindo ou orientando que não se use celular. Mas as coisas mudaram, né? Além de novas pesquisas, né? Estudos sobre a questão do uso dos celulares de uma forma geral, os riscos de uma forma geral, não só para a questão de posto de gasolina, mas os riscos, o funcionamento dos celulares, tudo evoluiu desde então, né? Se sabe, como disse anteriormente, que hoje em dia esse risco é praticamente inexistente, assim, é muito, muito baixo, certo? Então, repito mais uma vez, existem outros riscos maiores do que o risco do celular no posto de combustível, né? E aí, a questão de se deixar o aviso é porque lá dessa época, do início dos anos 2000, houve essa movimentação, né, de que o celular poderia ser um risco muito alto, e aí ficou esse costume, essa prática de deixar o aviso lá com o celular meio que proibido nos postos, tá certo? Mas, de acordo com os dados, né, de pesquisa científica, esse risco, como eu já disse, é muito baixo. Então, essas são as minhas considerações em relação ao questionamento feito, e a gente fica à disposição aí para outros esclarecimentos. Um abraço. Tá precisando de dinheiro? Passa aqui na Top Cred. Pra realizar seu sonho, o dinheiro tá na mão, é só vir na Top Cred. Top Cred tem a solução.
Top Cred, o dinheiro tá na mão. Top Cred tem a solução. Na Top Cred, o dinheiro tá na mão. Top Cred, Travessa Miguel Nunes, número 32, no centro de Santa Cruz. Top Cred, o dinheiro tá na mão.